Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 25 de arte e conhecer mais um grande nome aí do período do Renascimento, que é o Rafael Sanzio, mais conhecido somente por Rafael. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Rafael Sanzio, ele nasceu em 1483 e faleceu aí em 1520. Foi um dos mais importantes artistas aí do período do Renascimento, né, do período renascentista. E ele ficou conhecido apenas pelo seu primeiro nome, né? Como eu falei, então, geralmente se atribui as obras dele, enfim, ficou conhecido como Rafael. Até curioso, né? Porque geralmente os artistas acabam sendo conhecidos mais pelo seu sobrenome, né? Ainda mais na atualidade. E ele também era chamado de príncipe dos pintores, então ele tinha desde jovem já uma habilidade muito grande e um reconhecimento também bem grande quanto ao seu trabalho. Esse é um autorretrato dele, feito em 1506. Em 1504, então quando ele tinha 21 anos, ele faz a sua primeira obra de destaque, que foi o Casamento da Virgem, para a igreja de São Francisco, na cidade de Castelo. E essa primeira pintura, né, de destaque, ela acaba apresentando uma ideia de perspectiva muito boa, né? Atualmente ela está na Pinacoteca de Milão, e uma cópia dessa pintura ela está no altar da igreja onde a obra esteve inicialmente. Então a original está, né, na Pinacoteca, mas uma cópia idêntica foi produzida então para ficar no local original, né, que ela foi então feita para esta igreja e colocada no altar, como essa imagem menorzinha ali, e a original então se encontra na Pinacoteca de Brera, em Milão. No mesmo ano, então, ali, quando ele tinha seus 21, ele foi para Florença, atraído aí pelos trabalhos que estavam sendo realizados lá pelo Michelangelo e pelo Leonardo da Vinci, que são todos ali do mesmo período. E sob a influência aí do da Vinci, ele acabou sofisticando mais a sua pintura, as suas obras, e ele acabou assim se envolvendo bem bastante com essa estética renascentista aí, e ele pintou muitas Madonas. A Madonna, na pintura, se refere à Virgem Maria, que é a mãe de Jesus Cristo. Então, essas vários quadros, ele fez a Madonna do Prado, que é a que está a imagem ao lado, também outras duas Madonas, né? A Madonna Esterhazy, desculpem a pronúncia, e a Bela Jardineira também, todas representando então a Virgem Maria. Aqui estão as outras duas que eu comentei, né? Olhem que todas muito próximas, né? Essa em 1506, produzida, 507 e 1508, então uma a cada ano. E a gente observa uma delicadeza muito grande, né? Tanto no traço, na pintura, no acabamento, todo esse degradê, né? Essa luz e sombra aplicada é realmente muito bonito. E a gente também pode associar, elas são muito parecidas, né? A postura dessa mãe, né? Com essas duas crianças, em todos acaba repetindo, né? Essas personagens. E durante ali 1508, 1511, o Rafael ele pintou a sua mais famosa obra, que foi o afresco Escola de Atenas. Um afresco, então, só para relembrar, é uma pintura que se faz sobre uma superfície de ainda úmida, de argamassa ou de gesso, né? Essa superfície ainda úmida, porque a tinta é absorvida por essa massa e acaba dando uma resistência, uma durabilidade muito maior. Então, essa é uma imagem, então, desse afresco, a Escola de Atenas, e essa pintura tem cerca aí de 60 filósofos gregos. Essa pintura, chama de pintura, né? Esse afresco, ele representa, então, todos os grandes estudiosos da época, né? E filósofos. Esse afresco, então, Escola de Atenas,
ele descreve então a interpretação da filosofia como um ramo do conhecimento. Então ele quer simbolizar tanto o pensamento filosófico e a busca da verdade. Ele mostra então uma reunião de filósofos, de cerca de 60 filósofos gregos, que estavam envolvidos então em várias atividades. E esse afresco é considerado também um ótimo exemplo da arte do Renascimento. Ela é considerada aí a grande obra, né? A obra-prima do Rafael. Eu quero trazer uns destaques, né, para esse afresco. Se a gente observar, eu vou puxar a imagem recortada bem do centro, das duas pessoas que estão bem no centro da imagem. Olha só. Opa, passou demais. Aqui. Então, aqui estão Platão e Aristóteles. Eles estão retratados, então, bem no centro dessa pintura. E toda a composição ao redor está ligada, então, à filosofia desses dois pensadores. Então, ele centraliza eles na pintura e também coloca eles tanto na posição de destaque quanto representados em destaque. Porque se a gente observa o todo, muitos estão escondidinhos, envolvidos em outros afazeres durante essa reunião ali, mas o Platão e o Aristóteles, então, estão bem destacados. Também o Rafael se autorretratou em meio a essa multidão. Então, se aqui eu tenho uma aproximação da imagem do autorretrato dele e procurando ele nessa grande imagem, eu fiz um círculo amarelo. Ele está bem no cantinho ali, como se observasse, né, e ao mesmo tempo olhasse aí para fora da pintura, né? Então, ele acaba se autorretratando nessa reunião aí dos filósofos. Outra grande obra dele também se chama Disputa do Santíssimo Sacramento. Essa obra retrata, então, ao mesmo tempo aí o céu e a terra, né? Com ali o Deus Pai e Jesus Cristo no centro, a gente percebe a imagem, e abaixo a gente vê realmente como se fosse uma discussão, né, entre o céu e a terra, né? E abaixo, então, nós temos, ao lado, então, de Jesus Cristo e de Deus, acaba tendo os apóstolos e os discípulos todos reunidos. E a gente percebe uma movimentação, como se realmente fosse uma conversa, enfim, né? Está tendo ali uma movimentação. E a parte de baixo, agora destacada, representa, então, vários teólogos, papas e figuras, então, de grande, que sejam consideráveis aí da igreja e que parecem debater, né, questões talvez como a verdade, a justiça divina. A gente até percebe, né, o personagem que está representado com uma veste preta, ele está com a mão levantada, então a gente percebe um alvoroço, né, entre esse divino, entre a terra e o céu, né? A gente percebe isso nessa pintura e também uma riqueza imensa de detalhes e muitos elementos, né? Muitas pessoas retratadas e a gente consegue perceber aí detalhes em cada uma delas. Essa aqui, outra pintura dele, feita aí em 1499, 1502, aí nesse período, se chama Ressurreição de Cristo. Então vejam, o Renascimento, quanto os demais artistas, mas o Renascimento, de um modo geral, traz muito temas envolvendo a igreja. E o Rafael, sim, ele era um pintor aí muito envolvido, então seus temas eram sempre voltados, né, à religião e à igreja. Nessa obra aqui, ele demorou muito para ser reconhecido como obra dele, do Rafael. Hoje, né, ela depois de muitos estudos e pessoas então envolvidas nessa área, acabam por realmente registrar que essa pintura é do Rafael e ela está no Museu de Arte de São Paulo, tá? Está aqui no Brasil. E por que acaba não tendo certeza se né, é do artista mesmo? Porque na época não se era comum assinar como é hoje, né? Então acabava por ficar anônimo. E aí, estudando o tipo da pincelada, a técnica utilizada, as cores, acaba-se buscando quem eram os artistas que faziam aquela determinado tipo de pintura. Então, acabou se descobrindo, então, por ser uma obra do Rafael também. Essa aqui, que retrata, então, São Jorge e o Dragão, ela é uma pintura a óleo sobre madeira, também interessante, e ela foi encomendada, então, pelo Duque de Urbino,
que pretendia aí presentear a pintura ao rei da Inglaterra, um país que tem esse santo como padroeiro. Então foi uma encomenda, né, de um duque aí, e também ficou uma bela obra. Esses retratos também do Rafael, ele apresenta então um casal, né, o esposo e a esposa, que se chamam Agnolo e Maddalena Doni. Eles estão aí sobre uma forte influência do Da Vinci, até comparando aí com a Mona Lisa. Tanto a postura, a maneira que foi retratado, que foi pintado. Então, como Rafael aprofundou os seus estudos e sua pintura renascentista com o próprio Da Vinci, ele acaba tendo essa influência. Então, esse par de retratos aqui do casal nos remete à imagem da Mona Lisa de Da Vinci, sim. Este outro trabalho dele, que é o retrato do Papa Júlio II, é uma homenagem que o artista fez então ao grande patrono das artes aí do século XVI, o Papa Júlio II. Percebam a expressão do rosto, né? A riqueza de detalhes do tecido. Realmente o período aí do Renascimento teve grandes avanços para a pintura. Ele também fez muito sucesso, né, como eu já disse no início, com as suas Madonas, né, e também com os seus anjos. Entre os últimos trabalhos, quero dizer, dele, se destaca essa pintura que ele fez e esses dois anjinhos também. Se você observar, eles aparecem aí em muitos lugares. É um recorte, então, dessa pintura. E nessa pintura, os anjinhos estão ali no rodapé da pintura. E a pintura se chama Madonna Sistina. Então, novamente, é uma Madonna, né, representando a mãe de Jesus Cristo. E esses anjinhos, eles são usados até em comerciais, em propagandas, fazendo, enfim, uma releitura deles. Mas esse olhar, essa posição desses anjinhos é bem conhecida. Se você quiser fazer aí uma pesquisa na internet, busque aí os anjinhos de Rafael para ver aonde você pode encontrá-los. Essa aqui é considerada a última pintura dele, tá? E também uma de suas obras-primas, né? Todas, na verdade. Fez uma carreira muito bacana e pinturas muito bonitas. Então, todas, né, têm um significado muito grande para o artista, mas essa em especial também. Ela foi encomendada aí pelo cardeal Giulio de Médici e se tratava, então, da representação de um importante episódio bíblico. Então, como eu falei, novamente voltado, então, para temas religiosos. E esse é o momento em que o Messias sobe ao topo de uma montanha e revela a sua glória divina, né? Se enchendo de luz. E nessa fase final do artista, a gente já consegue identificar uma influência já do período barroco. Então, sendo uma das últimas pinturas dele, como eu já disse em outras aulas, os artistas não acabam do início ao final da carreira apenas em um movimento, né? Então, apenas no Renascimento. Mas aqui já acabava por se aperfeiçoando e acabando entrando aí num período barroco que vem posteriormente. Também retrata muitas pessoas, a gente percebe que ele tem uma facilidade muito grande com a representação humana e acaba por mais uma grande pintura e um belo trabalho do Rafael. O Rafael, ele faleceu em 6 de abril de 1520, no dia do seu aniversário de 37 anos. E pela sua importância, né, que, enfim, recebia várias encomendas de pessoas importantes e tudo, ele foi homenageado com um funeral público e, posteriormente, enterrado aí no Panteão de Roma. Então, vejam, né, um prestígio realmente muito grande, teve o seu reconhecimento pelo seu belo trabalho. Muito bem, assim conhecemos um pouco da vida e as obras aí, as principais obras do Rafael, um grande artista do Renascimento. Um abraço e até a próxima!